Boa tarde, que a misericórdia de Deus, a graça de Deus esteja com nossos queridos irmãos e ovelhas queridas nesta tarde, amém? Que você tenha uma tarde de muitas bênçãos, de muitas prosperidade, é que eu profetizo em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém? Hoje a nossa palavra e oração, vamos fazer uma oração muito importante para a harmonia do casal. Então essa oração hoje é específica para pessoas que têm um relacionamento sentimental, que tenham um casamento, um namoro, um noivado. Então a harmonia, o que é harmonia? Ela é paz, compreensão, respeito entre um casal. Então essa é a oração final. Então nós vamos falar a palavra de Deus, a palavra da fé, e no final fazer uma oração para a harmonia do casal. Você crê? Creia e tome posse em nome de Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis 4:38. 2 Reis 4:38. O tema da nossa palavra, a nossa palavra profética da fé, a morte que havia na panela é tirada. Então a morte que havia na panela é tirada. Vamos lá? Eliseu voltou para Gilgal, havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então dele saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com elas. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Oh, que palavra, hein? Assim seja, Deus seja louvado. Então aqui, o Eliseu estava com os discípulos do profeta, eles estavam, pelo que tudo a ver, ele ia se alimentar, eles iriam se alimentar, e um dos profetas, dos servos do profeta, ele foi até o campo, e ele de uma forma descuidada, pegou um fruto envenenado. Esse fruto ele era envenenado. Então de forma descuidada pegou esse fruto envenenado e trouxe para que fosse cozido. Ele voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Então aqui, queridos irmãos e ovelhas queridas, porque muito casamento, muito relacionamento não dá certo. Porque as pessoas, o casal principalmente, eles trazem coisas de fora, eles não veem se essas coisas são boas, se essas coisas são ruins, boas ou ruins. Então eles fazem pensamentos, direcionamentos, costumes do mundo para dentro do seu relacionamento, que é aqui no caso do fruto envenenado. Então ele traz mentiras, eles trazem adultério, eles trazem malignidade, eles abrem brecha, e quando a brecha entra no casamento, destrói. Principalmente hoje em dia, com essa tecnologia,
essa tecnologia da era da informática. Então, muitas pessoas têm o perfil, né, em relacionamentos, onde já se viu você casada, ter um perfil num aplicativo de relacionamento. Você já está casado, casada, por que você vai procurar fruto envenenado para trazer para o seu casamento? O caso aqui, então, o Eliseu, né, o funcionário dele, o servo dele, pegou e trouxe um fruto envenenado. E Eliseu, representando Deus, né, para que não houvesse morte, né, para que não haja morte no seu casamento, morte no seu relacionamento, ele trouxe a farinha. Farinha representa Deus, representa o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então, quando você estiver passando uma situação difícil no seu relacionamento, no seu casamento, peça a orientação de Deus. Coloque o Espírito Santo de Deus no seu casamento. Coloque a farinha. Farinha significa abundância. Farinha significa paz no relacionamento, harmonia no relacionamento. Significa o próprio Deus. Ele colocou a farinha e o mal sumiu. Não houve mais mal, não houve mais desentendimento, brigas, discussões. Então, é isso que nós profetizamos nesta tarde. Coloque Deus na sua vida, no seu relacionamento. Eu sempre digo, né, que o relacionamento, a vida sentimental, é um triângulo amoroso. É um triângulo amoroso, sim, senhor, e sim, senhora. Vamos dar um exemplo. Porque é um triângulo amoroso, ó. O triângulo tem 3 lados, ó. 1, 2, 3. Primeiro do triângulo, Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Depois vem o cônjuge e a esposa ou o esposo. Então forma um triângulo. Esse triângulo ele dá certo. E não aquele triângulo amoroso que o mundo oferece, né? Oferece de bandeja. Ainda mais nesses aplicativos de relacionamento. Então é de bandeja que é oferecido. Não aceite sujeira, o pecado. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Então essa palavra profética da tarde, creia, receba e tome posse, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Aqui é o canal, né, Ponto da Fé, o canal que nós falamos de fé em Jesus Cristo, fé em nosso Senhor. Se inscreva no canal e todos os dias você receberá a palavra de Deus, orientações e direcionamentos para a sua vida. Deus seja louvado. Muito obrigado por se inscrever. Vamos falar com Deus então? Vamos lá? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, pedimos que o Senhor agora entre com o seu poder de provisão, o poder de restauração, restaurar esse relacionamento que se encontra desgastado, que se encontra vias de fato, né? Muitas agressões verbais, até mesmo vias de fato. Pedimos que o Senhor venha com o seu poder extraordinário, o poder modificador, como no caso aqui da farinha, que representa o próprio Jesus Cristo, e o servo trouxe aquele alimento envenenado, né, e que havia morte na panela. Esse relacionamento talvez está morto, mas o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus que irá restaurar, ressuscitar esse relacionamento. Essas pessoas se tornarão servos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Eles serão exemplo da presença de Deus. Eles voltarão a se amar um ao outro, voltarão a respeitar, a serem umas pessoas que se relacionam com a presença de Deus. Como eu disse no triângulo amoroso, coloque Deus em primeiro lugar. E depois vem o homem e a mulher representando um triângulo, o triângulo da fé, o triângulo de Deus. Isso que profetizamos nesta tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Não se esqueça, então, Jesus te ama e Ele quer te salvar. Até o próximo vídeo, hein? Ovelha querida. Deus te abençoe.